Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Vamos dar continuidade ao estudo que trata da evolução espiritual. Ontem, ou no estudo anterior, nós falamos sobre as diferentes ordens de espíritos dentro da escala espírita, e hoje nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos. Todos esses assuntos estão intimamente relacionados, porque, como o próprio nome diz, trata da progressão dos espíritos que, por sua vez, ao evoluírem, avançam nesta escala espírita, né? Lembrando mais uma vez do estudo anterior, que esta escala ela nada tem de absoluta. Ela simplesmente nos auxilia a reconhecer algumas características comuns aos espíritos. Isso tem os seus benefícios em termos práticos, enquanto fazendo o estudo dos espíritos e também enquanto tendo as relações com eles através da prática mediúnica também, né? Isso também nos auxilia a entender o nosso próprio processo evolutivo, as nossas características, as nossas capacidades espirituais que ainda precisam desabrochar, bem como aquelas características que nós precisamos melhorar em nós mesmos, né? E deixar para trás algumas mazelas. Isso, portanto, tudo tratado dentro deste progresso espiritual. E hoje nós vamos iniciar, então, algumas questões que tratam deste detalhamento, deste progresso, né? Onde, por exemplo, nós vamos entender qual é o papel do próprio livre-arbítrio que o espírito tem e que ele desenvolve para ter como consequência o seu desenvolvimento espiritual. Bom, lá no capítulo 1, portanto, dos espíritos, na progressão dos espíritos, né? Temos a questão número 114 que diz o seguinte, ou que pergunta, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta dos espíritos são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Então isso tem a ver com o que nós estudamos no estudo anterior, né? Onde estas escalas, ou essas ordens inferior e superior, elas são relativas umas às outras. Não é? E que estudamos, que os espíritos eles não permanecem nestas escalas, por exemplo, inferiores, né, por toda a eternidade, como nós poderíamos vir a pensar com alguns conhecimentos que nós tínhamos de outras filosofias espiritualistas, né? Ou seja, seria possível que alguns espíritos tivessem sido criados para ficarem perpetuamente num estado inferior. E nós vimos que não é isto que está de acordo com a justiça divina. E esse assunto que nós estamos estudando hoje completa muito o que nós estudamos ontem e detalha este nosso raciocínio. Vamos então dar sequência aqui para complementar este nosso raciocínio. Número 115, portanto, né, que é uma questão muito importante. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Essa pergunta nós tratamos de maneira indireta no estudo anterior, né? E esta resposta, na verdade, essa pergunta, ela nos esclarece muito e ela precisa ser compreendida. O que os espíritos nos trazem? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Esta resposta é muito esclarecedora. Porque aqui nós temos a justiça divina sendo retratada com a liberdade de escolha que nós temos de fazer ou de exercitar, né, para construir o nosso próprio caminho, né? Então, é muito interessante de saber que não existe parcialidade de Deus enquanto se tratando da nossa criação, como nós poderíamos pensar, né? Nós tratamos disso no estudo anterior. Poderíamos pensar que uns foram criados bons e outros maus, mas o que nós estamos estudando aqui é que não existe esta parcialidade, ou seja, não existe uns privilegiados em relação a outros. Todos são criados a partir do mesmo ponto, né? E aqui
existe outros desdobramentos a respeito dessa questão, como a própria criação dos espíritos, que é um assunto que antecedeu este aqui que nós estamos estudando e que nós abordamos, né, nos estudos anteriores. Mais uma vez, né, temos grandes detalhamentos deste processo evolutivo na obra do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que trata deste processo de evolução do princípio inteligente até chegar a um nível evolutivo em que nós nos encontramos hoje. Então, este processo de evolução, ele se dá de muitas e muitas etapas, né? E não é simplesmente uma criação, como nós poderíamos pensar, de uns já estando em determinados graus mais evoluídos e de outros estando em graus inferiores e esta situação inferior se perpetuando ou continuando, não sei se eu falei corretamente, mas continuando por toda a eternidade naquela situação. Isso é muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, consolador, porque, ao mesmo tempo que nós compreendemos que não existe essa parcialidade de Deus e que todos nós temos os mesmos direitos de progredir, nós também compreendemos que as nossas mazelas, elas são, sim, decorrência da nossa própria inferioridade espiritual, mas que tem como a oportunidade de nos melhorarmos. Então, é consolador porque nós sabemos que estamos em um processo de aprendizado, em um processo evolutivo, e que todas as mazelas que nós temos dentro de nós, e que são características dessa nossa ainda inferioridade espiritual, elas têm como possibilidade de serem removidas, de serem consertadas, de serem melhoradas. E isso, para nós, é consolador. Nos ajuda, por exemplo, a perdoar a nós mesmos em coisas que nós fizemos nesta e em outras encarnações, mesmo que nós não lembremos, mas que se traduzem em atos ou tendências instintivas que nós conservamos na nossa vida, e também nos auxilia a perdoar aqueles outros que estão na nossa vida, não perdoar os outros, mas compreender, melhor dizendo, né, a compreender a situação dos outros que estão na nossa vida, na nossa sociedade, que fazem parte da nossa humanidade terrestre, e entender que eles também estão participando deste processo evolutivo e que também estão aprendendo nesta escolha. Né? Então, isso é muito consolador de compreender. Né? Eu trouxe aqui uma parte, né, do Evangelho segundo o Espiritismo que é muito importante, que tem tudo a ver com esta questão. Né? Lá no capítulo número 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Então, nesse capítulo, trata deste ensinamento que Jesus nos trouxe. Né? Lá, quando ele esteve com Nicodemos, em que ele, então, explica a Nicodemos sobre a necessidade da reencarnação. Né? Ele deixa bem claro que ninguém poderia ver o reino dos céus se não nascer de novo. Né? E, obviamente, que existem outros textos, né, outros ensinamentos ali do Evangelho segundo o Espiritismo associados a esse capítulo, mas tem uma questão ali nas instruções dos Espíritos que trata da necessidade da encarnação. E por que nós estamos tratando ou puxando esse assunto aqui para nós? Porque nós entendemos que a encarnação é o processo pelo qual o espírito vai ter a oportunidade de desenvolver as suas capacidades espirituais, ou desenvolver a si mesmo, se elevar na escala espírita, se elevar enquanto espírito, se aproximar de Deus na sua compreensão, né? Que é o que falou aqui em cima, né? De fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de Deus. É isso que está sendo dito aqui. Se nós tivéssemos uma única encarnação, ou se nós tivéssemos uma única vida, nós não teríamos como alcançar este conhecimento. E isso, inclusive, nós vamos tratar aqui em outras questões aqui para baixo. Mas a encarnação, ou as vidas sucessivas, as reencarnações, portanto, né, as vidas sucessivas, elas são a chave para entender a justiça de Deus se manifestando, né, nas nossas vidas através das inúmeras oportunidades que nós temos. Né, e a sua misericórdia para com todos nós, porque mesmo ainda passando por esse processo de aprendizado e errando muitas e muitas vezes, ele ainda nos perdoa e nos dá a chance de recobrar ou de recuperar, de resgatar as dívidas que nós armazenamos no nosso processo evolutivo. Então, cada reencarnação, cada vida, né, ou cada encarnação, cada vida nova que nós temos aqui, né, é uma oportunidade para que nós, além de aprendermos, né, muitas coisas, também resgatarmos muitas das coisas que nós conservamos para trás. Isso é muito bom. Né? Então, nesta necessidade da encarnação, é perguntado o seguinte:
lá tem uma questão, né? Não é muito comum no livro no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos essas questões assim, né? É uma ou outra, mas é interessante de ver que nesse capítulo nós temos. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Quem dá essa resposta é São Luís. Olha só o que ele nos traz. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Muito esclarecedor, muito resumido. Isso aqui basicamente resume o que nós estamos estudando aqui hoje, né? O que nós temos de interessante nessa resposta? A justiça de Deus, né? Onde nós todos somos criados do mesmo ponto, ou a partir do mesmo ponto de partida, né? Ou do mesmo ponto de partida, mas todos com as mesmas aptidões, com a mesma liberdade de escolha. E é isso que se traduz como a justiça em relação a todos nós, porque todos nós temos as mesmas oportunidades. E a encarnação, como nós estávamos comentando, né, é um momento em que nós, através da manifestação em um corpo físico, temos a oportunidade de desenvolver a nossa inteligência, o nosso senso moral, os nossos sentimentos e a nossa bagagem espiritual, né, ou as nossas características espirituais, para constituir a nossa bagagem espiritual, né? Isso é muito interessante e nos traz aqui também, como esclarecimento, que a partir desse processo de escolha em que nós temos, nós também somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos, né? E aí que existe, portanto, um mérito das boas ações ou do esforço que cada um de nós emprega para o desenvolvimento de nós mesmos, né? Então, muito interessante, muito esclarecedor esta questão sobre a marcha de progresso espiritual dos espíritos. Então, continuando, o livro dos espíritos, né? Nós falamos na questão 115, agora ele coloca aqui uma outra resposta ainda, aliás, uma outra pergunta ainda dentro da 115, pergunta o seguinte: segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Resposta: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, ou seja, da sua boa vontade em fazer aquilo que se é pedido, né? Mas a vida do homem tem termo, ao passo de que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Olha que interessante, né? Então, é uma comparação para a gente fazer com relação a esse processo de aprendizado, em que a boa vontade, né, a nossa docilidade, a nossa submissão àquilo que nos é colocado, né, quando nós, portanto, aceitamos mais facilmente aquilo que nos é colocado como provas, né, como necessário, ou aquilo que nos é necessário ao nosso adiantamento, se nós aceitamos aquilo de bom grado, nós então, assim como uma criança mais dócil no processo de aprendizado dela, vai avançar mais rapidamente. É uma comparação. O que diferencia, né, nessa analogia é que nós temos a nossa vida espiritual que não tem fim, né? Nós somos espíritos imortais, enquanto a vida corpórea, né, ou mesmo, né, o período aqui de aprendizagem da criança é finito, né? E aí, para complementar esta resposta, e continuando o que nós tínhamos trazido do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no mesmo texto ali, né, tem uma nota de Kardec. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença, né?
O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes de que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Né? A gente estava falando sobre a encarnação ser um castigo. Né? Então, não é, né? A gente viu isso aí. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por estas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Olha que interessante. Então, o que nós estamos vendo é que, no caso das encarnações, não é a encarnação uma punição. Ela é necessária para o nosso adiantamento. Né? Ela se faz necessária. A questão é, quando nós temos que recomeçar o nosso trabalho, seja pela nossa negligência, seja pela nossa ignorância, seja pela nossa preguiça de enfrentar aquilo que nos é colocado no caminho, se então nós não enfrentamos, aí temos que recomeçar. E esse recomeço se dá numa próxima vida. Né? Por isso, da misericórdia divina. Né? Nós temos outra oportunidade, mesmo que nós ainda nos estacionemos, e nós vamos ver esse termo aqui para baixo, estacionemos nessa preguiça, nessa negligência, nesta não vontade de exercitar em nós aquilo que é necessário para a nossa sublimação espiritual. Né? Muito interessante essas reflexões. Né? Muito interessante. Passando para a questão número 116, né? Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Nós acabamos de ver. Né? Tem aqueles alunos que são dedicados e que são mais dóceis, né? E que aceitam as tarefas com boa vontade e que se esforçam para passar de ano. Acabamos de ver em cima. Né? Mas também temos aqueles colegas que optam por não fazer aquilo que é sugerido, que é proposto, que ainda são rebeldes com relação àquilo que se tem que aprender. Mas, uma hora ou outra, todos nós crescemos, todos nós evoluímos, todos nós aprendemos. Não é isso que nós vemos na nossa vida aqui, na nossa sociedade? Né? Uns mais lentos do que os outros. E talvez seja essa uma característica que nós vamos, então, perceber como sendo geral nessa marcha de progresso espiritual. Né? Então, vamos lá. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? A resposta dos espíritos: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Né? E isso Jesus já nos esclarecia, né, lá atrás, quando ele disse, né, vocês que são maus sabem dar boas coisas quando os seus filhos pedem, quanto mais o Pai que estás nos céus. Né? Ou seja, a bondade de Deus ela é infinita. A justiça de Deus é infinita. E a misericórdia de Deus é infinita. Nós ainda, dentro da nossa ignorância, nós às vezes achamos e compreendemos que aquilo que acontece na nossa vida é um castigo, é uma injustiça, é algo que nós não merecíamos. Mas como nós estamos vendo, isto tudo que nós passamos é um reflexo daquilo que é necessário para o nosso adiantamento espiritual. Obviamente que nem tudo nós vamos compreender, né, no momento em que nós desejamos. Né? Por exemplo, se acontece algo na nossa vida em que nós não compreendemos a causa daquela aflição, mesmo nós fazendo um exame sério, uma busca séria da causa em nós mesmos, aqui nessa nossa encarnação, se nós não encontrarmos, né, um motivo que explique tal acontecimento nas nossas vidas, nós podemos encontrar a razão em vidas passadas. Porque nós somos espíritos com uma bagagem espiritual que foi constituída em diversas outras vidas. E como nós estamos vendo, Deus é justo. Através dessas diversas encarnações é que nós temos a chance de não apenas melhorar as nossas questões, mas também de resgatar débitos do passado. Né? Então, esta compreensão dessa justiça divina nos auxilia também a ficarmos mais consolados, a entendermos e compreendermos melhor aquilo que se passa na nossa vida. Né? Por isso que a doutrina espírita, né, é uma doutrina tão consoladora, porque nos auxilia a compreender essas questões, né, e aumenta a nossa fé. Né? Muito, muito bom essas reflexões, né, sobre essas questões do Livro dos Espíritos. Então, nós acabamos de ver
né, que os espíritos, eles não se conservam perpetuamente em uma determinada escala. Por exemplo, numa escala inferior. Conversamos no estudo anterior sobre essa questão dos demônios, né, que inclusive vai ter um outro assunto, né, na sequência sobre esta questão. Então, aquilo que nós entendemos como demônios ou como espíritos maléficos, nada mais são do que as almas dos homens que se conservaram em um estado temporário de ignorância de si mesmos, de ignorância dos valores sublimes do espírito, e que praticam esta ignorância através de ações que são, de certa forma, más para os outros, né? E para eles, em primeiro lugar. Mas, como nós estamos vendo, eles também se tornarão perfeitos. Eles também vão passar para ordens superiores nesta categoria, ou nessas categorias espirituais. Porque Deus é justo e misericordioso, e todos nós estamos em um mesmo processo evolutivo. Como nós já dissemos, uns mais rápidos, outros mais devagar, né? Mas, como Deus, sendo um Pai justo e misericordioso, todos nós teremos várias oportunidades para resgatar ou para corrigir aquilo que nos é necessário à marcha evolutiva. Né? Muito interessante, né? Na questão 117, então, segue-se na pergunta. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Nós já vimos aqui, né, anteriormente ali, sobre essa questão dos alunos. Esta analogia ela é muito fácil da gente pegar, né, a imagem. Né? Então, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E aí, olha só, certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante? Né? Não é isso que nós estamos chegando à conclusão? Portanto, existe aí um tempero que é o livre-arbítrio, né? Ou seja, a vontade de cada um. Ou seja, aqui, ó, o desejo de alcançar e a submissão que nós testemunhamos aquilo que nos é colocado no caminho. Né? Este livre-arbítrio é, portanto, a nossa capacidade ou a nossa possibilidade de escolher. Né? Nós temos a nossa vontade, que traduz o nosso desejo íntimo e que se manifesta através do nosso processo de escolha, que é o livre-arbítrio. Né? Então, nós temos essa liberdade de escolher entre um e outro caminho. Né? O que justifica, né, essas diferentes ordens de espíritos e que justifica esta progressão espiritual não ser idêntica para todos os espíritos. Ou seja, uns vão, a partir das suas próprias escolhas, ter um caminho mais ou menos reto, outros mais ou menos tortuoso, uns mais ou menos rápido, outros mais ou menos devagar. Mas, como já dissemos, todos chegarão ao ponto final. Eu trouxe aqui, né, coloquei uma questão que está no livro O Consolador, né, pelo Espírito Emmanuel. Tem uma segunda parte, que fala das questões filosóficas, né, e aqui na questão 123, dentro de vida e aprendizado, olha que interessante essa questão que é proposta para Emmanuel. Deve o crente criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Né, é o que nós estamos colocando ou relacionando a questão 117 do Livro dos Espíritos. Deve o crente, portanto, criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Olha só. Resposta de Emmanuel. O crente deve esforçar-se o mais... Vou voltar aqui na frente a questão. O crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez. Porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras, e no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando por vezes o mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos, de modo a não atrair novos compromissos. E nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesmo, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais aflitos. Muito esclarecedor, né? Porque às vezes a gente pode ficar, como ele está falando aqui, né, talvez muito afoito, inclusive, que se traduz, né, um pouco
nessas duas questões que nós vimos, né? Aliás, a 117 não fala sobre de um modo absoluto, mas a 123 aqui do Consolador, sim, né? De nos colocarmos em posições absolutas para alcançar depressa ou mais depressa esta perfeição espiritual. E como nós estamos vendo, é um processo em que nós vamos melhor compreendendo. E muitas vezes, nesta nossa inquietação, quando nós somos afoitos, nós podemos provocar em nós mesmos desilusões ou frustrações que mais nos atrapalham do que nos auxiliam, né? Então, é necessário, como tudo na natureza, um processo de aprendizado, onde nós temos o momento de plantar, onde nós temos o momento de cultivar, de trabalhar, para depois colher os frutos. Então, é necessário que nós também saibamos desenvolver a nossa paciência, né? A paciência e a confiança sempre em Deus. Muito interessante nessas questões. Eu não vou seguir com todas as questões que são apresentadas aqui na progressão dos espíritos. Então, essa é uma parte 1 do estudo. Vou chegar até a questão 122. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Questão 119. Resposta. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existe e é necessária. Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Né? É muito relevante isso, porque na nossa própria consciência, nós sabemos quando nós não temos, talvez, o mérito de alguma conquista que se nos mostra. Né? E nós sabemos que quando nós realmente trabalhamos por obter determinado benefício ou determinada conquista em nós mesmos, aquele mérito nos traz uma propriedade de o possuir, né? Que é muito mais sincero para nós. Então a nossa consciência, que é esse termômetro que nos dita, né, o quão correto nós estamos com aquilo que se nos apresenta, né, isso nos traz já uma ideia, ou na verdade um entendimento, uma compreensão da importância de se ter o mérito. Portanto, né, como a questão aqui está sendo proposta, né, se nós não tivéssemos os méritos das nossas conquistas, isso tudo não faria sentido. E aí nós voltamos nas questões anteriores, onde se fosse dessa forma, ou seja, cada um ou alguns sendo criados perfeitos, sem a necessidade das provas e das lutas para terem o mérito das suas conquistas, então Deus seria parcial, ou seja, ele teria preferência de uns sobre os outros, o que não condiz com as suas características de justiça, de misericórdia, de bondade para com todos. Né? Muito interessante. Eu coloquei outra questão aqui do Consolador também, né, que também nos auxilia a compreender estas questões. Na 119, ele fala, ou se pergunta a Emmanuel, como devemos proceder para dilatar a nossa capacidade espiritual? Olha só, né? Tem tudo a ver com isso, porque nós estamos entrando aqui nas questões. Eu pulei aqui uma, né? Eu vou voltar na 118 depois. Mas, como nós estamos vendo, nós estamos falando de um processo em que nós estamos questionando, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, né? Como que a gente pode acelerar esse processo? Né? Então, a questão 119 do livro do Consolador trata exatamente disso também. Como devemos proceder para dilatar a nossa capacidade espiritual? E aí a resposta do Emmanuel. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Nesta resposta tem muita questão, tem muita sabedoria e tem um reconhecimento muito grande à autoridade e à grandeza de Jesus. Né? É uma resposta muito bonita e que nos auxilia muito a compreender também estas questões. Né? Muito bonita. Eu vou voltar aqui na 118 porque eu acho que eu pulei. Né? E é uma questão muito interessante. Podem os espíritos degenerar? Ou seja, eles podem retroceder? Resposta. Essa pergunta é muito difícil, na verdade.
né, nós vamos tratar de algumas questões relacionadas a isso, né? Mas a resposta que os espíritos dão para essa questão é o seguinte: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, ele não volta, ele não retrocede, ele não volta a uma escala inferior ou a um estado inferior enquanto no seu progresso espiritual. Ele pode estacionar. E este estacionamento, o que ele representa? Né? O que está falando, né? Pode permanecer estacionário. Nós estamos vendo que as encarnações, elas são as oportunidades, elas são os meios pelos quais nós temos a chance de trabalharmos pela nossa própria sublimação. Tem a encarnação, né? Portanto, além de nos promover esses benefícios, também nos dá a oportunidade do resgate das nossas faltas passadas, da corrigenda dos nossos defeitos, que foram constituídos através destas inúmeras encarnações, dessas inúmeras vidas, né, que nós tivemos, que compõem, portanto, a nossa bagagem espiritual, mas que são um reflexo do nosso aprendizado, do nosso exercício do livre-arbítrio, como nós estamos estudando. Então, entendendo que todos nós saímos do mesmo ponto de partida e que estamos construindo o nosso caminho evolutivo, neste progresso espiritual, então nós entendemos que muitas das vezes as nossas escolhas elas não foram as corretas, mas isso também é necessário para o nosso aprendizado, né? Então, dentro deste contexto, nós podemos, em uma determinada encarnação, optar por não enfrentar aquilo que nos é proposto. A gente pode optar ou negligenciar, ignorar as lições que nos foram colocadas ou que nos são impostas para o nosso próprio adiantamento. E nesta negligência, ou nesta ignorância, ou neste ato de não querer enfrentar, como aquele aluno que não quis aprender as lições que lhe eram propostas em um determinado ano escolar, ele então permanece de maneira estacionária. Ele não trabalha pelo seu adiantamento espiritual. E é isso que nós devemos entender como estar ou estando estacionário. Quer dizer, nós não aproveitamos as oportunidades, nós não nos submetemos a essas oportunidades de maneira a nos trazer os benefícios necessários ao nosso adiantamento. Mas, como nós estudamos, isso tudo vai fazer com que nós compreendemos, ou na verdade, nós vamos ter um momento em que nós vamos compreender a distância do ponto em que nós queremos chegar, né? Ou seja, a distância da perfeição. À medida que nós avançamos, nós vamos compreendendo isso, e aí então nós vamos tendo mais experiências, mais sabedoria, mais força de vontade, mais resignação para compreender, ou para melhor enfrentar aquilo que nos é colocado, né? Então, resumindo, a nossa compreensão, ela também se dilata, e essa compreensão nos proporciona os meios pelos quais nós vamos nos fortalecer para enfrentar as lições que nos são colocadas. Nós compreendemos, portanto, que elas são necessárias para o nosso adiantamento, né? Muito interessante. E dentro ainda dessa questão do estacionamento, né, eu vou aqui para a questão 121, depois eu volto para 120, para a gente fechar o estudo. Mas só para a gente continuar o mesmo raciocínio, eu vou colocar essa questão 121 e trazer um pequeno trecho do livro Libertação, do André Luiz, em que André Luiz coloca uma questão muito relevante para nós com relação a esse estacionamento. Bom, vamos lá. Na questão 121, se pergunta o seguinte: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto a aptidão para o bem quanto para o mal. É isso que ele quis dizer lá, como não sabendo, né? Deus criou todos nós no mesmo ponto de partida, sem saber, né? Simples e ignorantes. Então, Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Muito relevante essa questão, né? Porque na 120, já vou aproveitar aqui, né? É perguntado: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Né? E eles respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Porque eles não compreendem, nós ainda não compreendemos, né, que aquilo que nós estamos fazendo é mal. É o mal. Então, nós estamos aprendendo neste processo em que exercitamos o nosso livre-arbítrio.
para que então saibamos o que é certo ou errado. E aí, para terminar esse nosso estudo de hoje, nessa primeira parte dessa progressão dos espíritos, lá no livro do André Luiz, Libertação, no capítulo 2, tem a palestra do instrutor. Aqui, eles estão no plano espiritual, né? E esse livro é muito interessante para compreender também organizações que são formadas no plano espiritual e que, de certa forma, visam a promoção ou visam promover o mal. Muito interessante este livro. Vale muito a pena ler, né? E aí, o André Luiz, ele chega então junto com o instrutor e ele se depara com aquela cena onde uma determinada organização se monta ou se constrói ali no plano espiritual. E ele, aturdido com aquela visão, ele questiona. Vamos ver o que ele pergunta. Com que fim, perguntou André Luiz, essas legiões retardadas se mancomunam, além da morte, se despidas da vestimenta grosseira de carne, devem saber, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis? Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que lhes diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem, depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. Talvez eu tenha deixado aqui alguma parte. O orientador sorriu, maneiroso, e considerou: reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas lutas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com bendito dilúvio de caridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa, através da qual penetrávamos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa com atitudes de criminosa indiferença? Ante as sugestões do plano divino, que te povoam agora o pensamento, lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterramos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil é imperioso crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, a semelhança da árvore humilde presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerra a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Muito esclarecedor. Porque nós poderíamos nos perguntar, ou poderíamos continuar essas perguntas que o Kardec estava fazendo. Por que uns escolhem o mal? Por que outros escolhem o bem? Por que não é mais fácil todos já saberem o bem? Porque aí está a sabedoria divina, deixando a liberdade de escolha para cada um de nós. E como o nosso instrutor está falando aqui, mesmo nós tendo esta consciência já de que a vida do nosso corpo físico ela é temporária, e que ela, mesmo nós talvez não tendo ainda conhecimentos da vida espiritual como os trazidos pela doutrina espírita, nós todos trazemos dentro de nós a semente da nossa consciência que nos diz que a nossa vida corpórea não pode se resumir a uma simples passagem em que nada acontece depois, ou que tudo se acaba com a morte do corpo físico. Então nós sabemos já que a nossa vida corporal ela tem propósitos mais dignificantes do que uma simples passagem que tem início e fim. Esta nossa vida é a morada temporária do nosso espírito, que tem a oportunidade, portanto,
de trabalhar pelo seu progresso espiritual. Nós temos, portanto, a oportunidade de trabalharmos mais ou menos rapidamente por isso. Quanto mais rápido, menos sofrimento nós teremos. Mas é necessário que nós também temos dentro de nós esta vontade, né, de sublimar isso que nós temos, como o nosso instrutor colocou aqui. Né? Lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Então, eu acho que é este o convite, né, que é este conjunto de estudos e de ensinamentos que nos foram trazidos pela espiritualidade, né, nos deixa, que é o nosso despertar para a real necessidade da sublimação que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, onde temos que evoluir moralmente, temos que evoluir intelectualmente, temos que progredir enquanto espíritos, porque, como nós vimos, o nosso fim é a nossa perfeição relativa a Deus, onde nós temos, então, essa capacidade de melhor compreendê-lo. Né? E, portanto, né, sabendo desse progresso e sabendo das nossas responsabilidades, enquanto tendo a liberdade da escolha, fica, então, ao convite a nós para melhor utilizarmos de tudo aquilo que nos é colocado no nosso caminho, sabendo e confiando em Deus de que tudo aquilo que nos acontece, que se nos depara, é para o nosso próprio bem, para o nosso progresso espiritual. Bom, meus amigos, vou ficando nesta parte, né? Paramos, portanto, na questão 122. Vamos ficar aqui para que nosso estudo não fique muito complicado, muito grande. Vou deixar esse material lá e continuaremos este estudo em uma segunda parte. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo. Obrigado.